Como eu invisto em Bitcoin e em algumas criptomoedas há alguns anos, eu venho constantemente tentando buscar motivos para acalmar a minha mente e evitar ficar mexendo nos meus ativos. Eu sou holder de carteirinha e swing trader e dizem que ser holder é a estratégia mais fácil de todas, mas infelizmente não é bem assim. Na minha opinião, é a mais difícil de todas. Enquanto que a de swing trader e a de day trader você pode ser liquidado a qualquer momento e acabar zerar posição e você desistir, a de holder você tem que ter bastante fundamentos emocionais que te impactem de uma maneira que você consiga permanecer no projeto ou naquele ativo, naquele investimento por um longo período de tempo, sem muitas vezes ter uma previsão de encerramento. E eu preciso admitir que eu sou um cara que eu preciso de fortes fundamentos quando eu invisto em algo, eu preciso de ter uma razão, um porquê muito grande para investir em algo de longo prazo, principalmente tão volátil quanto o Bitcoin. E seja sincero comigo, vai dizer que quando você entrou no mercado de criptomoedas e comprou seus primeiros satoshis ou suas primeiras criptomoedas, vai dizer que você não abaixou nenhum aplicativo de portfólio de moedas e ficou olhando constantemente aquela desgraça todo santo dia. Quantas horas, quantos minutos, quanto tempo perdido você ficou olhando aquele celular para você ver a variação de preço e você ao mesmo tempo não conseguia nem fazer as suas tarefas decentemente, porque você ficava lá preocupado com a variação do dólar em relação à sua criptomoeda. E o pior, quantas vezes você fez essas movimentações e você viu grandes movimentos que te tiraram da zona de conforto, que te causaram muito desconforto e te fizeram fazer o maior erro de todo o holder, que é ficar mexendo o tempo todo nos seus ativos, tentando adivinhar a hora de comprar, a hora de vender e assim por diante. Então, para eu tentar solucionar isso, porque eu sofri essas mesmas coisas que vocês, eu foquei muito no fundamento do halving cíclico do Bitcoin, queda da recompensa de mineração. Se você não sabe o que eu estou falando, eu vou deixar um cardzinho aqui com o vídeo do segredo do Bitcoin, que você pode estar assistindo para entender o que eu estou falando sobre o halving. Mas só a teoria do halving ela é muito abrangente, então necessariamente ela não seria uma boa teoria para a gente se manter no longo prazo. Então eu fui atrás de mais informação e eu cheguei a esse estudo que utiliza leis da ciência exata para determinar o preço, os futuros preços realistas, de forma mais realista possível, entendendo que o mercado continue da forma como ele está, que continue nessa sequência desses anos todos. Então nesse vídeo nós vamos examinar o histórico completo dos preços do Bitcoin e ver como a evolução do preço do ativo do Bitcoin ao longo desses 10 anos pode ser entendida como se movendo dentro de um corredor linear, previsível e que é definido por duas leis da potência com base no tempo. Esse modelo nos permite fazer amplas previsões sobre o preço futuro de longo prazo do Bitcoin. Então, com base nesse gráfico desse estudo, o preço chegará a 100 mil dólares por Bitcoin antes de 2021 e até 2028. Após 2028, o preço nunca cairá para menos de 100 mil dólares. E além disso, o preço chegará a 1 milhão de dólares por Bitcoin antes de 2028 e depois de 2037. Após 2037, o preço nunca mais cairá abaixo de 1 milhão de dólares. Além disso, nós vamos ver que neste corredor do preço do Bitcoin de longo prazo, ele pode ser dividido em duas faixas principais. Uma que fica na extremidade inferior, mais fininha, e outra sendo maior, localizada acima do preço médio de alta do Bitcoin ao longo do tempo, que ficará na extremidade mais superior. A gente consegue ver nesse gráfico que o preço do Bitcoin gasta quantidades iguais de tempo nas duas bandas, e isso implica que é provável que grandes bolhas e explosões no preço do Bitcoin continuem existindo. E as previsões que eu citei, elas podem ser bem amplas, mas são suficientemente precisas para discordar de previsões de outras pessoas, incluindo a do Fausto Botelho, que previu que o Bitcoin poderia chegar a 100 mil dólares por unidade lá em 2018, o que infelizmente não aconteceu. Esse modelo de preço ele também pode determinar para nós bons pontos de entrada e bons pontos de saída no mercado. E eu vou admitir aqui para vocês, esse talvez seja o gráfico principal que eu utilizo como referência para entrada e saída no mercado. Basicamente, quando ele entra na faixa de zona verde, eu compro Bitcoins, ou ele está numa fase de otimização de compra, diminuição de risco. E na faixa vermelha é a fase de analisar friamente e não ficar comprando o ativo. Por isso que quando ele entrou agora essa semana no 7.800, eu acabei comprando mais Bitcoins e aumentando minha posição em Bitcoins. Mas o mais importante, se você levar em consideração a credibilidade desse gráfico, na faixa verde considera essa faixa como a faixa ideal para comprar Bitcoins. E hoje essa faixa corresponderia ao preço do Bitcoin entre 6.200 dólares até 7.800 dólares. Sendo que acima dos 7.800 dólares ele começaria a entrar novamente na zona de faixa vermelha. Este gráfico aqui, pessoal, para mim ele é um dos mais importantes porque ele representa um gráfico baseado em leis de potência. Um preço realista do ativo no longo prazo, caso as coisas continuem do jeito que estão, caso o comportamento do ativo permaneça o mesmo que permaneceu ao longo desses 10 anos e continue perdurando por anos, esses alvos realmente podem acontecer. Inclusive, gostaria que vocês anotassem e
limitassem aqui eu falando esses valores para a gente ver lá no futuro se eu fui assertivo ou não com base nesse gráfico. E esse gráfico que você está vendo, ele é um gráfico que a gente chama de logaritmo log to log, ou logaritmo para logaritmo. Para entender o que é uma escala logarítmica, eu vou só explicar para vocês quais são as duas principais escalas que os traders utilizam, principalmente que eu utilizo o TradingView.com, que é o nosso caso. Então, quando você entra pela primeira vez no TradingView, você vai ver o preço do Bitcoin, o gráfico do Bitcoin, em uma escala chamada escala aritmética, que basicamente é uma escala linear, onde o preço ele é representado por unidades e a diferença de preço ela é representada por unidades. Então você vai ver ali Bitcoin a $1, $10, $100 de forma linear. O problema dessa escala é o tentar utilizá-la a longo prazo, porque daí você vai ter que fazer uma curva quando você for fazer a tendência. Já a segunda escala, que é a escala que eu utilizo e que o Fausto Botelho utiliza, é conhecida como escala logarítmica. É uma escala mais interessante para olhar o preço, a oscilação do preço no longo prazo, médio e longo prazo, aí, meses, semanas, onde você consegue traçar uma reta nos fundos e nos topos de forma bem linear. Só que tem um problema nessa escala logarítmica, que até então eu não tinha enxergado. Quando você modifica no TradingView de escala aritmética para escala logarítmica, você vai ver que o preço e a diferença ela vai ser percentual, porém ela vai ser percentual só no valor do ativo, ou seja, a porcentagem vai ficar proporcional no valor do ativo, mas não no tempo. Então, se a gente quer fazer uma análise de longuíssimo prazo, por exemplo, para daqui a 10, 20, 30 anos, a gente tem que automaticamente também colocar a linha do tempo em escala logarítmica também. Eu, infelizmente, não sei como fazer isso no TradingView.com. Quando a gente coloca a escala logarítmica, ele só atualiza o preço em escala logarítmica, mas não o tempo. Porém, eu vou utilizar esse gráfico aqui, que eu vou deixar agora, para você ver como ele modifica ao longo do tempo, quando você modifica o tempo para uma escala logarítmica também. Você pode ver que o gráfico ele cria uma linha reta contínua, bem uniforme, e essa linha em escala logarítmica total, ela representa aí a tendência mestre do ativo. Por isso que quando eu falo que a tendência mestre do Bitcoin é de alta, você pode ver e acompanhar nesse gráfico que enquanto ele não sair dessa linha reta contínua de longuíssimo prazo, o ativo vai considerar sempre em alta. E por isso explica-se que o Bitcoin, ele mesmo que tenha altas e quedas muito potentes, ele nunca volta ao tamanho original, ao preço original lá do passado, de 4 ou 5 anos anteriores. Então nessa escala logarítmica para logarítmica no tempo e no preço do ativo, vocês podem ver que eu posso traçar uma linha verde aí no meio do ativo, representando uma variação média do preço do ativo. Essa linha verde, ela vai representar a nossa regressão linear, ou seja, o preço ele vai oscilar numa constante média entre essa linha verde, porém às vezes ele vai se descolar dessa linha verde tanto para cima, em casos de alta histórica ou de bull market ou mercado touro, vamos chamar assim, e quando ele se desloca na porção inferior dessa linha, não diria no mercado urso, mas seria mais no seu valor convencional, no seu valor, na velocidade de alta que ele normalmente teria. Por isso que apesar dessas altas entre disparadas de $1.000 até $20.000, o preço do ativo volta a $3.000 e o $3.000 aí, neste exemplo, seria o valor real que o ativo deveria valer naquele exato momento. E esse gráfico ele chama atenção porque esse gráfico ele está mensurado através da lei da potência. Em estatística, a lei da potência ou lei da energia é uma relação funcional entre duas quantidades em que uma mudança ou uma alteração em uma quantidade resulta em uma mudança relativa proporcional na outra quantidade, independentemente do tamanho inicial dessas quantidades. Uma quantidade varia com a potência de outra quantidade e isso cria-se uma linha reta e contínua. Por isso que quando você coloca o ativo em uma escala logarítmica total, você consegue enxergar essa linha de forma bem clara e bem estabelecida. Então a faixa vermelha que você vê nesse gráfico aqui é a faixa touro e a faixa verde seria a faixa normal, que seria a evolução normal, convencional do preço do Bitcoin. Então esse modelo de lei de energia ou lei de potência prevê um crescimento contínuo mais lento do preço do Bitcoin. Também prevê uma volatilidade reduzida, mas ainda grande no futuro. Na minha visão científica da coisa, em relação a esses dados, pegando uma lei de exatas, influenciadas em um gráfico, logaritmo para logarítmico, onde a gente baseia o tempo e a valorização proporcionais ao longo do tempo, eu acredito sim que o preço do Bitcoin pode alcançar facilmente $150.000 por unidade ao final de 2021 e entrada de 2022. Então vamos deixar registrado esse vídeo aqui e vocês anotem e depois me cobrem, beleza? Então, meus jovens, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que me deu desgaste mental enorme, eu tive que estudar por bastante tempo. E por favor, se você gosta desse tipo de conteúdo e acha que esse tipo de conteúdo está agregando você valor de verdade, por favor, se inscreva no canal, entre no nosso grupo do Telegram e a gente vai se ver no próximo vídeo do canal do Mestres do Bitcoin, o canal que mais cresce no Brasil. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.